Olá galera, olha só, nesse vídeo eu vou falar um pouco de funções que está lá no capítulo 3 do nosso livro didático. Para começar, falar um pouco da ideia de função no cotidiano, no dia a dia. Vê só, esse exemplo, em um posto de gasolina, onde o preço de cada litro é R$ 4,20, teremos. Então olha só, posso usar essa tabela para ficar mais fácil a compreensão, certo? Nessa coluna aqui a gente tem a quantidade de litros. Nessa outra coluna a gente tem o preço a pagar. Então vejam que, dependendo da quantidade de litros, o preço vai mudando, tá? Para 1 litro, a pessoa vai pagar o preço de 1 litro, R$ 4,20, tá aqui, certo? Se a pessoa levar 2 litros, ela vai pagar 2 vezes o preço de 1 litro, né? 2 vezes R$ 4,20, que é R$ 8,40. Se a pessoa levar 3 litros, ela vai pagar 3 vezes o valor de 1 litro, R$ 12,60. Se a pessoa levar 20 litros, ela vai pagar 20 vezes o valor de cada litro, que dá R$ 84. Se a pessoa, de um modo genérico, levar X litros, ela vai pagar R$ 4,20, que é o preço de cada litro, vezes X, que é a quantidade de litros que ela está levando. Então, perceba que o preço a ser pago depende da quantidade de litros. A gente pode dizer, com outras palavras, que o preço a ser pago está em função da quantidade de litros que a pessoa está levando, tá? Olha só, eu posso chamar aqui, por exemplo, para usar uma fórmula, para chegar a essa fórmula aqui, eu posso chamar a quantidade de litros de X e o preço a ser pago de Y, certo? Porque em uma função, geralmente, a gente tem duas variáveis, certo? Então, nesse caso aqui, ó, tem uma variável X, que é a variável independente, e tem uma variável Y, que é a variável dependente, porque o preço depende da quantidade de litros. Então, eu posso associar essas duas variáveis aqui com essa fórmula. Y, que é o preço que a pessoa vai pagar, vai ser igual a 4,20 vezes X, o preço de cada litro vezes a quantidade de litros que a pessoa vai levar. Então, olha só, eu posso representar a função por uma tabela, certo? Com os pares ordenados. Posso representar a função também por uma fórmula matemática, é o que está sendo feito aqui, ó. Aqui, ó. E numa função a gente tem duas variáveis, geralmente o x e o y, tá? O y e o x. Ou posso representar também por um gráfico. Se eu pegar os pares ordenados da tabela que foi montada lá em cima e jogar no gráfico, vai dar aqui, ó, essa reta. Essa reta vai ser a minha função, tá? Eu tenho aqui, ó, 1 litro, 4,20 o preço, 2 litros, 8,40 o preço de 2 litros, 3 litros, 12,60. Para cada valor, ou melhor, para cada quantidade de litros, aqui a gente tem um valor, certo? Que está atrelado, que está dentro dessa fórmula aqui, que também está dentro da tabela que a gente montou, certo? Então, ó, o que está sendo representado aqui na tabela, está sendo representado aqui por uma fórmula matemática ou por um gráfico. A gente tem essas três formas, na verdade, de representar uma função, tá?